Que maravilha, um texto, irmão, um texto abençoado. Uma palavra que, irmãos, você vai se maravilhar. O título: o justo florescerá como a palmeira. Ah, mas você não sabe como é que floresce a palmeira? Pois bem, nós vamos meditar nisso agora. Salmos de número 92, no verso 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Meu querido, ao considerar o lugar do seu crescimento, seu desenvolvimento, seu fruto, sua utilidade, podemos extrair algumas lições espirituais. Nós, tanto eu quanto você, nós vamos aprender um pouquinho com o estudo sobre a palmeira. As pessoas falam muito, né? Que coisa séria, aleluia. O crescimento, sabe como é que ocorre o crescimento de uma palmeira? As árvores geralmente elas crescem através da adição de camadas exteriores. Geralmente, quando você planta uma árvore, você coloca ali o adubo, vem a água, né? Prepara o solo, aquela coisa toda. Mas a palmeira conífera, aquela que tem cocos, a palmeira que tem cocos, tá? Ela cresce para dentro. Você sabia disso? Você sabia que a palmeira, ao invés de crescer para fora, ela cresce para dentro? Aqui está, ó. A palmeira conífera, a que tem cocos, ela cresce para dentro. Assim é o cristão. O cristão, ele tem que crescer para dentro. O seu crescimento depende do coração. O crescimento do verdadeiro cristão depende do coração dele. Olha bem, daquilo que cresce dentro de si. Porque o crescimento do verdadeiro cristão, ele cresce para dentro para depois germinar para fora. Como assim? A palavra entra, vai no nosso coração, ali ela começa a trabalhar e Deus começa a mudar a vida da pessoa de dentro para fora, sabia? Hein? O seu coração é macio, o seu coração é branco e nunca apodrece. Sabia disso? Hein? O coração é macio, é branco e nunca apodrece. Seu coração deve ser cheio de misericórdia. Olha aí. Limpo do pecado. Mas sobretudo não deve se deixar corromper pela amargura. Não se deve deixar corromper pelo ódio, pelos ciúmes, pela inveja. Porque estes sentimentos que eu falei, eles apodrecem o nosso coração. Que coisa! Um coração podre perde a graça de Deus e contamina a todos quanto rodeiam. Meu Deus! Tá vendo só? Olha aí, irmãos. A palmeira cresce no deserto. Que coisa séria! Aí está dizendo, ó. A palmeira cresce no deserto, irmãos. Como é que pode alguém crescer no deserto? Como é que pode algo crescer no deserto, querido? No deserto não tem água. No deserto, irmãos, é somente sol muito forte durante o dia e à noite é frio. A palmeira, aquela que dá coco, ela cresce no deserto. Ela cresce no lugar de sequidão. Ela cresce no lugar de desolação. Meu Deus! Que coisa! A palmeira, querido, ela floresce. Ela dá fruto onde outras árvores morrem. Não entendi, como assim?
Você sabia disso? Que a palmeira, ela nasce, ela cresce, ela se reproduz, ou seja, ela dá fruto lá no deserto, lá onde as outras árvores, elas não crescem. Que coisa! O verdadeiro cristão é assim, querido. O verdadeiro cristão, ele não se deixa influenciar pelas obras do mundo. O verdadeiro cristão, ele está no mundo, mas ele não é deste mundo, ou seja, ele não se contamina com as coisas deste mundo. O verdadeiro cristão, querido, ele não se deixa contaminar pelas concupiscências da carne, a soberba da vida. Lembra de José lá no Egito? Lembra? José escolhido por Deus para mais tarde ser governador do Egito. Ele foi para lá, querido. Ele não se contaminou. Ele foi preso. Ele não se contaminou ali com as doutrinas que estavam naquele presídio, querido. Ele não se deixou levar pelas tentações. Os verdadeiros cristãos não devem se alimentar dos pratos que este mundo oferece. Você não deve se alimentar, querido, com os adjetivos negativos deste mundo. O que este mundo oferece? Mas o que este mundo oferece? Pastor, o senhor tem que falar o que este mundo é muito simples. Você não está vendo? Este mundo oferece o fanatismo, irmãos, pelas novelas. Oferece as pornografias, o fanatismo pelo futebol, querido. Tudo isso é aquela areia do deserto, sabe? Aquela areia do deserto que não serve para nada na vida do cristão. Que coisa! Não serve para nada na vida do cristão, aliás, somente atrapalha a sua comunhão com Deus. O que está ao teu redor neste mundo, querido, a função das coisas que estão ao redor desse mundo é fazer com que você tire os olhos do foco, que é os céus. Querido, nós estamos neste mundo, nós não somos deste mundo. Quer dizer então que eu não devo me aproximar? Não estou falando disso. Pense bem. Pense. José foi para o Egito. O Egito era considerado, até nos dias de hoje, como um lugar de idolatria. Mas José não se contaminou. José foi lá para o presídio, para a cadeia, botaram ele lá na masmorra, colocaram ele lá preso. E no entanto ele não se tornou um criminoso por estar lá. Não. Sabe por que isso, irmão? Por quê? Porque o verdadeiro cristão é assim. O verdadeiro cristão, ele não se deixa levar pelas aparências, pelas concupiscências deste mundo. Ei, os verdadeiros cristãos eles se alimentam das coisas de Deus. Sabe qual é o melhor, o maior, o alimento do cristão? Sabe o que alimenta o verdadeiro cristão? É a palavra de Deus, querido. Não se assente na roda de escarnecedores. Eu não sei. A palavra diz assim. Tem pessoas que adoram se reunir, irmãos, para se alimentar de coisas que não tem nada que ver com o reino de Deus. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você não se... Irmãos, muitas vezes a gente se senta junto com as pessoas, mas a gente fica se alimentando da palavra de Deus. Olha aqui o que diz a beleza do cristão. E aí, a beleza do cristão, irmão. Você sabe que a palmeira é um símbolo de beleza?
Sabe que a árvore, aquela palmeira, é um símbolo de beleza? Quem é esta admirável como a aurora, bela como a lua? Olha como é que diz em Cantares, capítulo 6, versículo 10. Quem é esta admirável como a aurora, bela como a lua, e radiante como o sol, majestosa como um exército em ordem? Isso tudo foi falado da palmeira, sabia? A vida do cristão deve impactar aqueles que veem. A vida do verdadeiro cristão deve impactar a vida daqueles que veem. Ela deve ser uma esperança nas noites escuras da vida, porque tem muitas pessoas que estão vivendo em completa escuridão, querido. Tem pessoas que estão vivendo nas trevas, e o cristão tem que ser um referencial no meio disso tudo. Ei, eu quero dizer para você, querido, você que é um cristão nato, aleluia, você deve trazer esperança, como nos traz o sol em dias chuvosos. Imagina quando fica alguns dias sem o sol aparecer, querido, e quando você acorda pela manhã e o sol tá lindo lá fora, aquele sol forte, quente, você se sente bem? Você acha bonito? Você gosta? A vida do cristão, em meio à sociedade, em meio aos seus familiares, em meio ao seu trabalho, tem que ser assim. Que pessoa boa! Como é bom estar do lado deles. A visão, irmãos, das pessoas em relação a você, em relação a mim, tem que ser assim. Ah, pastor, está muito diferente. A palmeira é notada, preste bem atenção. A palmeira, ela é notada pelo seu crescimento vertical. Já viu isso? Vertical. Sobe em direção ao céu. A palmeira é notada pelo seu crescimento vertical. E ainda que alguém venha amarrar ela para ela não crescer vertical, na vertical, querido, ela continuará crescendo sempre pela vertical. Quer dizer, vertical quer dizer em direção aos céus, horizontal quer dizer a altura da terra. Assim deve ser todo cristão, querido. Nenhuma dificuldade, nenhum impedimento, nenhuma tentação deve impedir o seu crescimento espiritual. Nada deve impedir o teu crescimento espiritual. Pastor, mas eu fui morar num lugar que só o sangue do Cordeiro. Lembra de Ló? Ló, lembra? Ele se salvou. Ele foi para Sodoma e Gomorra com a sua esposa e com as filhas. Não interessa o que aconteceu lá, mas ele se salvou. Ele foi para lá e ele não se contaminou. A mulher dele, a esposa, as filhas, né? As pessoas todas viviam lá dissolutamente, mas ele não. Tanto é que ele saiu de lá com vida. Ele, a esposa e as duas filhas saíram com vida. No meio do caminho, a mulher olhou para trás e ficou lá parada. Entenda, irmãos, entenda. Aleluia. Nada deve impedir o teu crescimento espiritual. E os frutos? Vamos falar dos frutos. A palmeira é notada pelos seus frutos abundantes. O seu cacho pode dar mais do que 200 frutos e cresce em até 60 metros de altura, erguendo-se em direção ao céu. O cristão deve aproximar-se a Cristo e crescer
espiritualmente levar muitos frutos. Que coisa! Dentro do coração do seu fruto, algo se caracteriza como água da mais alta pureza e vitaminada. Quer dizer, o que você tem para levar para as pessoas? A palavra de Deus simboliza água pura, água da vida. Qual é a utilidade da palmeira, você sabe? Qual é a utilidade do cristão na terra, você sabe? Ah, eu sei. Todo mundo sabe que o cristão é o sal da terra. Todo mundo sabe que o cristão é o sal da terra. E eu chego salgando tudo. Você já experimentou uma carne bem, mas bem salgada mesmo? Já experimentou? Já experimentou um churrasco mal salgado com bem pouquinho? Já experimentou? Você é o sal da terra, mas você tem que ser na medida, não é assim? A utilidade da palmeira é fruto, os frutos, o tronco, as folhas, a raiz. É útil ao homem. Ela pode se fazer proveitos em até 360 usos. Sabia disso? Isso sugere a atividade do serviço do cristão. Uma vida cheia de misericórdia, boas obras e testemunhos entrega a Deus, sabia? Você sabia disso? Nós temos utilidade. Você é o sal da terra. Você é chamado para dar sabor a este mundo. Se você não utilizar o sal da maneira certa, ele vai se tornar insípido. Sabia? Você, eu, nós somos chamados para ser o sal da terra. Aquela pessoa que está vivendo sem sabor, não tem ideia nenhuma, não tem vontade nenhuma para continuar essa vida, essa terra. Tem pessoas que estão querendo tirar a sua própria vida. Você, como cristão, é chamado para chegar e dar o sabor na vida daquela pessoa. Sabia? Então lembre-se da tua utilidade no reino de Deus. Tá certo? Eu vou parar por aqui. Eu vou estar orando e gostaria que você orasse juntamente comigo nesta hora. Curve a tua cabeça, feche teus olhos, meu irmão. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus, Criador, mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado por essa comparação, Senhor, de sermos comparados à palmeira. A palmeira, Senhor, tem vários atrativos. Ela nos ensina muito, Senhor. Somos chamados de cristãos porque acreditamos em Jesus Cristo e sabemos que nós temos a nossa função nesta terra. Mas até para isso nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Precisamos que o Senhor nos guarde, nos livre, nos defenda, nos oriente, nos guie, nos capacite cada vez mais para fazer a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças